Controle de tuberculose no Brasil. Você sabia que o Brasil ocupa o 16º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no mundo? Para o controle dessa doença, é muito importante que haja padronização e oferta de esquemas terapêuticos, diagnósticos precoces e início rápido de tratamento de doentes. Antes de falar sobre os protocolos da doença, vamos entender o que é tuberculose com o vídeo Tuberculose, infecção latente, doença ativa, animação, da Lila Medical, retirado do YouTube. Tuberculose ou TB é uma das doenças infecciosas mais antigas e comuns. Acredita-se que cerca de 1/3 da população mundial encontra-se infectada com a tuberculose. Felizmente, apenas cerca de 5% dessas infecções progridem para a doença ativa. Os outros 95% das pessoas infectadas são referidos como tendo uma infecção dormente ou latente. Elas não desenvolvem quaisquer sintomas e não transmitem a doença. A tuberculose é causada por uma bactéria em forma de bastão ou um bacilo, Mycobacterium tuberculosis. Uma infecção é iniciada após a inalação de micobactérias presentes em gotículas de aerosol lançadas na atmosfera por uma pessoa com a infecção ativa. O processo de transmissão é muito eficiente, uma vez que essas gotículas podem persistir no ambiente durante várias horas, e a dose infecciosa é muito baixa, menos de 10 bacilos são necessários para iniciar a infecção. Uma vez no pulmão, as bactérias enfrentam a primeira linha de defesa do corpo, os macrófagos alveolares. As bactérias são ingeridas pelos macrófagos, mas conseguem sobreviver dentro deles. A internalização dos bacilos desencadeia uma resposta inflamatória, que traz outras células de defesa para a área. Em conjunto, essas células formam uma massa de tecido, chamado granuloma, característico da doença. Na sua fase inicial, o granuloma tem o centro de macrófagos infectados e, ao redor dos macrófagos, outras células do sistema imunológico. Com a ativação da imunidade celular, macrófagos carregados com bactérias são mortos, o que resulta na formação do centro caseoso do granuloma. As bactérias se tornam dormentes, mas podem permanecer vivas por décadas. Essa infecção contida é referida como tuberculose latente e pode persistir por toda a vida de uma pessoa sem causar quaisquer sintomas. A força da resposta imunitária do corpo determina se a infecção se mantém latente ou avança para a próxima fase. Em pessoas saudáveis, a infecção pode ser interrompida permanentemente neste ponto. Posteriormente, há a cicatrização dos granulomas, deixando pequenas lesões calcificadas. Por outro lado, se o sistema imunológico está comprometido por medicamentos imunossupressores, infecção por HIV, desnutrição, envelhecimento ou outros fatores, as bactérias podem ser reativadas, replicar, escapar a partir do granuloma e se espalhar para outras partes dos pulmões, causando a tuberculose pulmonar ativa. Essa reativação pode ocorrer meses ou mesmo anos após a infecção inicial. Em alguns casos, as bactérias podem também se espalhar para outros órgãos do corpo, através do sistema linfático ou da corrente sanguínea. Essa forma generalizada da doença, chamada de tuberculose disseminada ou tuberculose miliar, ocorre mais comumente em pessoas muito jovens, muito idosas e aquelas com infecção por HIV. Com o objetivo geral de reduzir a morbidade, mortalidade, transmissão da tuberculose e da capacitação dos profissionais de saúde e da atenção básica através da formação e qualificação dos trabalhadores da saúde, foi criado o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, a qual tem como metas, por exemplo, tratar corretamente 100% dos casos diagnosticados e curar pelo menos 85% deles, manter a taxa de abandono de tratamento igual ou inferior a 5%, expandir o tratamento supervisionado para 100% das unidades de saúde dos municípios e pelo menos 85% dos bacilíferos desses municípios e etc. Mas como se dá a detecção de casos da doença?
Existe uma atividade de saúde pública chamada Busca Ativa de Sintomáticos Respiratórios, SR, voltada para identificar precocemente os casos de pessoas com tosse por tempo igual ou superior a 3 semanas, consideradas com suspeita de tuberculose pulmonar, selecionar os casos bacilíferos, indivíduos que possuem a bactéria, interromper a cadeia de transmissão e reduzir a incidência da doença a longo prazo. Nela, é preciso interrogar os usuários de saúde sobre a presença e duração de tosse, independente do motivo da procura. Orientar os SE à coleta do exame de escarro e coletar 2 amostras, uma no momento da identificação e outra no dia seguinte. Após esses procedimentos, é preciso registrar as atividades realizadas, estabelecer fluxo para a conduta nos casos positivos e negativos à basiloscopia e realizar avaliação rotineira da atividade de busca. O diagnóstico é feito a partir de exames específicos, como no caso da basiloscopia, da cultura do escarro e do raio-x de tórax. Mas, como é o tratamento da tuberculose? O principal objetivo do tratamento é tratar corretamente 100% dos casos de tuberculose diagnosticados e curar pelo menos 85% dos mesmos. A associação medicamentosa adequada, as doses corretas e o uso do tempo suficiente são os princípios básicos para o tratamento que evitem a persistência bacteriana e o desenvolvimento de resistências a fármacos, e assim assegurar a cura dos pacientes. O TDO, tratamento diretamente observado, é a estratégia fundamental para o sucesso do tratamento. A informação ao paciente sobre a sua doença, a duração do tratamento prescrito, a importância da regularidade do uso dos medicamentos, as graves consequências advindas da interrupção do tratamento é fundamental para o sucesso terapêutico. E como funciona esse TDO? O tratamento diretamente observado TDO constitui uma mudança na forma de administrar os medicamentos, porém sem mudança no esquema terapêutico. O profissional treinado para observar a tomada da medicação do paciente desde o início do tratamento até sua cura. Nessa modalidade de tratamento é necessário construir um vínculo entre o doente e o profissional de saúde, bem como entre o doente e o serviço de saúde. Para motivar o paciente, são utilizados incentivos como lanche, auxílio alimentação e outros, e facilitadores de acesso, vale transporte. Para a implementação do tratamento diretamente observado, deve-se considerar as seguintes modalidades de supervisão. Domiciliar, observação realizada na residência do paciente ou em local por ele solicitado. Na unidade de saúde, observação em unidade de ESF, UBS, Serviço de Atendimento de HIV, AIDS ou hospitais. Prisional, observação no sistema prisional. E compartilhada, quando o doente recebe a consulta médica em uma unidade de saúde e faz o TDO em uma outra unidade de saúde mais próxima em relação ao seu domicílio ou trabalho. Quais são os medicamentos que geralmente são utilizados durante o tratamento? O tratamento da tuberculose é feito com 4 drogas na fase de ataque, fase de redução significativa dos bacilos com duração de 2 meses: isoniazida, rifampicina, pirazinomida e etambutol. Os medicamentos deverão ser administrados preferencialmente de jejum, 1 hora antes ou 2 horas após o café da manhã, em uma única tomada, ou em caso de intolerância digestiva, com uma refeição. A maioria dos pacientes submetidos ao tratamento de tuberculose consegue completar o tempo recomendado sem sentir qualquer efeito colateral relevante, porém ainda há uma pequena porcentagem que acaba sendo acometida por efeitos adversos. Existe algum grupo que deve ter atenção especial? A atenção especial deve ser dada ao tratamento dos grupos considerados de alto risco para a toxicidade, pessoas com mais de 60 anos, em mau estado geral, alcoolistas, infectados por HIV, em uso concomitante de medicamentos anticonvulsivantes e pessoas que manifestam alterações hepáticas. Em crianças menores de 5 anos que apresentam dificuldade para ingerir os comprimidos, recomenda-se o uso dos medicamentos em forma de xarope ou suspensão. A bactéria responsável pela tuberculose possui a capacidade de adquirir resistência aos fármacos utilizados no tratamento, e tal habilidade é motivo de interesse e controle por parte dos órgãos responsáveis pela saúde pública.
A maioria dos casos de resistência de risco são causados pelo tratamento irregular e abandono. No Brasil, não há situação de risco para multiresistência e resistência extensiva, resistência aos fármacos mais eficientes, porém, cabe ao PNCT o monitoramento e atualização do sistema de tratamento da TB. Entre as várias formas de prevenir o adoecimento por tuberculose nos infectados e não infectados, a vacina é a mais conhecida e por isso é a que vamos abordar. As portarias número 452 de 1976 e número 3030 de 2010 falam que a vacina BCG é indicada para crianças de 0 a 4 anos e obrigatórias para crianças menores de 1 ano. Sabe aquela marquinha no seu braço direito? Pois é, ela é a vacina BCG e esse local permite uma fácil verificação da cicatriz para avaliação do programa e limita as reações ganglionares à região axilar. Ações educativas em saúde, comunicação e mobilização social em âmbito nacional, estadual e municipal são de grande importância para auxiliar no objetivo traçado pela PNCT. As ações principais são: apoiar projetos de educação em saúde que forneçam informações epidemiológicas de TB, medidas preventivas e assistências. Estimular projetos desse tipo nos municípios para que haja maior adesão ao tratamento e redução do estigma da doença. Inserir na mídia informações sobre TB, potencializar ações do Dia Mundial de Luta contra a TB, 24 de março. A tuberculose é infecciosa e transmissível, portanto, cuidado. Como se transmite? A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa. Ao respirar, tossir ou falar, o doente com tuberculose nos pulmões espalha no ar as bactérias que podem ser aspiradas por outras pessoas. Compartilhar talheres, copos, toalhas ou banheiros não transmite tuberculose. Beijos e abraços também não. Como se trata? Após o diagnóstico na unidade de saúde, o tratamento deve ser feito quanto antes e por um período mínimo de 6 meses. Todos os dias sem nenhuma interrupção, mesmo com o desaparecimento dos sintomas. O tratamento só termina quando o profissional de saúde confirmar a cura por meio de exames. Como se previne? Ambientes fechados e mal ventilados favorecem a transmissão da doença. Luz solar e ventilação ajudam a prevenir. A vacina BCG recomendada para menores de 1 ano só protege as crianças contra as formas mais graves da doença. É importante prevenir para reduzir a chance de contaminação do ar. Afinal, ninguém merece perder o fôlego por causa de tuberculose.